Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar. Peçamos que o Senhor abra nossos corações para acolher sua palavra. A morte de Jesus não é um castigo e nem um sinal de derrota, mas a realização do serviço sacerdotal que ele oferece ao Pai e aos seus irmãos e irmãs. Para que isso aconteça, Jesus se faz servo, sofredor e se abandona nas mãos do Pai. Ouçamos com atenção. Meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu com renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para olharmos, e não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, e esmagado por causa dos nossos crimes. E a punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e as suas feridas, o preço de nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E ele, o Senhor, fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como um cordeiro levado ao matadouro, ou como uma ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá as suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava os pecados de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos
tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiai. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança no trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de nossa vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação da vida, tornou-se causa de salvação eterna
para todos os que nele obedecem. Palavra do Senhor. Bendita, bendita, bendita é a palavra do Senhor. Bendito, bendito, bendito quem a vive com amor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira, estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas, se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não.
Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Jesus saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-os de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-os vós mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não fosse dado do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior.
Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se "Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César." Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene.
Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Junto com o bispo São Macário, Helena encontrou numa rocha escavada as duas cruzes dos ladrões que foram sepultados com Jesus, que morreram do lado de Jesus, e também encontrou nessa rocha escavada a cruz do Senhor. A pergunta que fica: como saber qual das cruzes era a cruz verdadeira, a cruz que portou nosso Senhor Jesus Cristo? Poderia ser qualquer cruz, visto que o Império Romano utilizava desta punição para tantos e tantos condenados. Como saber se aquela cruz era a cruz de Jesus? Helena, numa atitude de fé, abraçou uma das cruzes, e ao lado dela estava um homem chamado Simão, um homem que era aleijado, fazia 7 anos. Helena, ao abraçar a cruz e puxando com a outra mão aquele homem aleijado, fez com que ele fosse até a cruz. E para o espanto de todos, quando aquele aleijado tocou naquela cruz, os movimentos da sua mão começaram a retornar aquilo que não era possível há 7 anos. Santa Helena e São Macário se olharam e a grande comoção tomou aquele ambiente. Não tinha mais dúvidas. Aquela era a cruz de Cristo. Simão lançou um gemido. Uma língua de fogo pareceu-lhe percorrer o braço de cima a baixo, como se lhe ardesse. Atônito, viu com estupefação que o braço lhe obedecia. Sobressaltado, comprovou que pela primeira vez, desde 7 anos, a sua mão lhe obedecia. Muitos dos presentes conheciam aquele aleijado, e uma onda de assombro percorreu aqueles homens. Muito devagar, então, São Macário, aquele bispo, se inclinou diante do madeiro da cruz e a beijou. Para aqueles que lá estavam, não restava dúvidas, porque somente a cruz de Jesus é salvação e fonte de cura. É cura para as feridas do corpo e da alma.
A cruz, outrora símbolo do mais atroz sofrimento, para todo cristão, tornou-se vida, cura e bênção. Celebramos hoje com toda a igreja a vitória da cruz. A vitória da vida que não se detém no sofrimento e na dor, que torna-se sinal da vitória de Deus sobre o pecado e a morte. A vitória do definitivo argumento de Deus. Deus que nos falou na história da salvação pelos patriarcas, pelos profetas, pelos homens e mulheres justos do seu povo, agora utiliza a linguagem da cruz para falar ao meu, ao seu coração. Deus reverte a lógica, faz do suplício sinal do seu eterno amor. Celebramos a vitória de um Deus que não se cansa de nos procurar, de nos apontar o caminho, de nos fazer homens e mulheres melhores. A cruz, meus irmãos, nos ensina a amar como Jesus amou. A cruz do Senhor nos ensina a perdoar. A cruz de Cristo nos educa para vivermos a verdadeira vida que Ele nos propõe. Que hoje a cruz do Senhor nos ajude a vencer o homem velho que insiste em tomar o centro de nossas vidas. Vivemos hoje numa sociedade que tem se esquecido do valor da cruz. Quantas guerras, quanta pobreza gerada pela ganância de meia dúzia de pessoas, quanta escravidão, quanta dependência de jovens, crianças que são jogadas na sarjeta da humanidade. Quantas mães que perdem seus filhos de forma brutal. Quantas pessoas que vivem sem dignidade à margem da sociedade. Aumenta-se hoje, como nos diz o Papa Francisco, as grandes periferias existenciais da humanidade. E a maior dor que se pode constatar, as pessoas esquecem daquilo que são. A maior dor é justamente essa, esquecer aquilo que se é. Quantas pessoas subornam, enganam para colher vantagem, até mesmo dentro da igreja. Quantas pessoas fazem do crime seu projeto de vida. Quanto sofrimento nas famílias que são assoladas pelo egoísmo, pelo abandono daqueles que deveriam proteger e zelar, mas que abandonam. Quanta incompreensão, quanto sangue nos olhos, quanto desejo de prejudicar o outro, quanta capenguice na fé, quanta tristeza, dor, gemido. Pensemos por um instante naqueles nossos irmãos lá do Oriente Médio, que estão vivendo em terras de conflito, sobretudo as crianças. Todos eles nos questionam hoje, onde vamos parar com tanta maldade? Iraque, Afeganistão, Sudão, Nigéria, Paquistão, Somália, Ucrânia, Líbia, Síria, e aqui também em nossa cidade, quantos bairros assolados pela violência, onde o cidadão trabalhador sai de casa e muitas vezes não sabe se vai voltar, porque tem diante dele uma arma apontada para a sua própria cabeça. Onde vamos parar? Esta pergunta deve ser refletida por cada um de nós neste dia. Sabe por quê? Porque a violência que assola o mundo, infelizmente, começa em nossas casas. A violência que assola a humanidade começa nas famílias. O que podemos fazer? O que faremos
nesse dia, olhemos para a cruz do Senhor. Deixemos que a cruz de Jesus nos dê o antídoto que nos libertará de todas as nossas guerras da nossa maldade. Deixemos que o sinal eloquente do Cristo na cruz repercuta em nossa vida e nos ajude a criar um mundo melhor para todos. Não a violência, não as guerras, não as pequenas corrupções, não a maldade que insiste em nos rodear. Nós somos o povo da cruz, que, redimidos pelo Senhor, necessitam levar essa remissão para todos aqueles que ainda não conhecem a força que brota da cruz do Senhor. Daqui a pouco nós iremos nos aproximar da cruz. Beijemo-la com piedade e gratidão. Que o nosso choro seja associado ao choro de tantos que lançam lágrimas ao chão sem saber o motivo. Associemos nossas lágrimas à paixão do Senhor. Que ao celebrarmos o sacrifício de Cristo, que misticamente esta liturgia nos apresenta, possamos colher desta fonte de vida uma torrente de graças. Pensemos em Maria. Esta sexta santa do ano de 2017 é toda especial. Estamos no ano mariano. Com Maria, nós contemplamos Jesus. Fitemos a Virgem Santíssima diante da cruz do seu Filho. Como nos recorda o beato Jacopone da Todi, em uma das poesias marianas mais belas da história. De pé, a mãe dolorosa, junto da cruz lacrimosa, via o filho que pendia. Podemos imaginar quanta dor? Quem é mãe sabe, sobretudo a mãe que perdeu um filho. Podemos imaginar quanto sofrimento da mãe ver um filho morto na cruz? Os grandes teólogos católicos afirmam que no alto da cruz, Maria recebeu uma graça toda especial, pois sem essa graça, ela morreria 1000 vezes. Se Maria não tivesse recebido essa graça no alto da cruz, ela teria morrido 1000 vezes. Porque pode doer o físico, pode doer a carne, mas o maior sofrimento é aquele que atinge a alma. E o sofrimento daquela mãe atingiu a sua alma. Maria recebeu uma graça de estar associada à paixão do seu filho, sem desespero, de pé, impávida, com esperança, mesmo com o coração dilacerado, vendo o filho morrer. Que ela nos ajude a viver intensamente esta Páscoa, para que a memória da dor vivenciada neste dia desemboque amanhã no grande aleluia, repleto de júbilo e de gratidão. Amém. Levemos ao altar as nossas ofertas. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos,
velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve sã e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo, Dom Urani, por todos os bispos, presbíteros, diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade de sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso,
que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Pelos judeus. Oremos pelos judeus aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possa chegar ao verdadeiro Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tende na mão o coração dos seres humanos
e o direito dos povos. Olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Continuaremos a meditar a paixão, agora em adoração. Sigamos ao altar com a dignidade que o lugar merece. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Povo meu, que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei?
Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Ao término da celebração, todos terão também a oportunidade de manifestar a sua adoração diante da cruz. Então, ao término da celebração, a cruz continuará aqui à frente e todos terão a possibilidade de realizar o seu momento de adoração à Santa Cruz. Agora, estamos na transladação da Eucaristia e iremos continuar com o rito da comunhão. A título de instrução, hoje não se celebra a Eucaristia. São 2 dias no ano que não se celebra a Eucaristia em local algum do mundo, né? A Sexta-feira Santa e o Sábado Santo. A Eucaristia que hoje iremos comungar, ela foi celebrada ontem e assim colocada para a vigília a noite toda, e hoje iremos comungar da Eucaristia celebrada ontem. Amanhã, a vigília pascal para nós cristãos já será a Páscoa. Então, esses 2 dias, sexta-feira e no sábado, não se prevê, não existe nenhum rito para se celebrar a Eucaristia. Então agora nós continuamos a nossa celebração com o rito da comunhão. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.
ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos e inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Só as vozes. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. Busca, salve e reconduze a quem perdeu toda a esperança. Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente.
ovelha desgarrada, eu me fiz o bom pastor. Reconduz, acolhe, guia, que de mim se extraviou. Onde acolhes teu irmão, tu me acolhes também nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Número 9 no folheto. Eu quis comer essa ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Tomai é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, tomai é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. E vai nascer do meu sangue a esperança, o amor, a paz, uma nova aliança. Só as vozes. Comei, tomai é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, tomai é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Eu vou partir, deixo meu testamento. Vivei no amor, eis o meu mandamento. Tomai é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, tomai é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Irei ao Pai, sinto a vossa tristeza, porém no céu vos preparo outra mesa. Só as vozes. Comei, tomai é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar
a ceia na casa do Pai. Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou. Viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Só as vozes, eu quis comer essa ceia. Eu quis comer essa ceia agora. Pois vou morrer, já chegou minha hora. Tomai, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comer, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, concedei em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz, tu és um sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz.
nova semente a semear. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme no Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor reza pela